Aqui no estúdio a gente vai conversar com o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Seráfico da Nóbrega. Procurador, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Bom, como a gente viu aí, tem uma nova ferramenta, os instrumentos de controle social, esses órgãos, principalmente os órgãos de controle social, eles estão cada vez mais se aproximando, né? Há essa aliança entre eles para que haja um combate efetivo a esse tipo de corrupção, principalmente na gestão pública. Com certeza. Essa integração, ela é muito constante nesses órgãos, sobretudo aqui no estado da Paraíba. A gente tem uma parceria efetiva com o Ministério Público Federal, com o Tribunal de Contas do Estado, com a Controladoria, com a própria Polícia Federal, Polícia Civil, esses órgãos irmanados nessa luta contra a corrupção. É importante que a atuação, registrar que a atuação isolada de cada um, ela não vai gerar um resultado tão efetivo, né, quanto a atuação conjunta, porque gera uma perda de esforço, uma atuação muitas vezes desnecessária. Então aqui na Paraíba nós empreendemos sempre esse esforço conjunto. No âmbito dos Ministérios Públicos, nós temos algumas ações, inclusive, conjuntas com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho e o próprio Ministério Público de Contas, também, que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado. Pois é bom também salientar esse trabalho do Ministério Público de Contas, porque muita gente confunde Ministério Público de Contas, Ministério Público Federal. Ministério Público de Contas é autônomo em relação ao Ministério Público do Estado e é vinculado diretamente ao Tribunal de Contas do Estado, não é isso? Exatamente. É um órgão que é vinculado ao Tribunal de Contas do Estado, mas que nós estamos desenvolvendo diversos trabalhos conjuntos, justamente para facilitar, né, esse trabalho contra a corrupção. Bom, agora, o brasileiro, ele tem essa percepção de que as operações têm dado certo. A Datafolha fez uma pesquisa sobre a percepção do brasileiro para o combate à corrupção. Nós vamos trazer a primeira tela aí, a avaliação da prisão em segunda instância. Aí já é um dado muito novíssimo, recente, porque é em relação a um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que os condenados em segunda instância já devem ser presos, apesar de ter possibilidade de recurso dessa decisão. 57% disseram ser favoráveis a esse tipo de prisão em segunda instância, 36% não. Mas tudo começa com a investigação dos órgãos de controle externo, do próprio Ministério Público. Aí eu pergunto ao senhor, no ponto de vista do Ministério Público também, é importante que essa prisão aconteça logo na segunda instância? Veja só. É importante, em primeiro lugar, ressaltar a responsabilidade que os órgãos de investigação também exercem durante o seu papel. É importante a gente não estigmatizar aquela pessoa que está sendo investigada. Por isso, muita responsabilidade. O Ministério Público Estadual, ele, durante as investigações, ele atua de forma a esmiuçar cada vez mais para que a gente, quando inicia uma operação, só inicie com provas efetivas da responsabilidade de determinada pessoa. Até porque muitas vezes isso gera uma medida coercitiva, como a prisão, como a busca e apreensão, né, como o sequestro de um bem. Então é importante ter essa responsabilidade. Em relação à prisão, é importante esclarecer que, via de regra, pela Constituição, a prisão só era admitida com o trânsito julgado à prisão final. Mas sempre se foi permitida a prisão provisória, a exemplo da prisão preventiva, da prisão temporária, dentre outras. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que exigir o trânsito em julgado, né, como condição para o início efetivo da prisão seria, em razão dos inúmeros recursos que existem na legislação brasileira, o mesmo que você tornar inócua, certo? Uma regra que vinha justamente para preservar a garantia da presunção da inocência. E um outro ponto importante para ser ressaltado é que, após o segundo grau e, sobretudo, após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o índice de reforma de decisões era muito pequena. Então, com certeza, essas decisões, elas vêm fortalecer, né, o combate à corrupção, mas sempre registrando que o Ministério Público da Paraíba, ele sempre age com muita responsabilidade durante as suas investigações, evitando, acima de tudo, estigmatizar as pessoas envolvidas. Bom, para colocar esse ponto, quando o Ministério Público, uma operação do Ministério Público, em conjunto através do GAECO, em conjunto com a Polícia Federal, Polícia Civil, seja qual for, contra esses gestores que são pegos, né, como dizia uma ex-presidente, fazendo malfeitos. Nesses casos, o Ministério Público, quando vai pedir à Justiça a prisão, seja preventiva ou provisória,
de determinado gestor é porque tem absoluta certeza nas provas que dispõe. Veja só, vou trazer um exemplo claro de uma operação recente que teve aqui, que foi a Operação Checkmate, no caso de Cabedelo. É uma investigação conjunta da Polícia Federal com o Ministério Público, que já vinha quase um ano. E o Ministério Público adotou, junto com a Polícia Federal, uma linha de muita responsabilidade. As prisões foram pedidas apenas das pessoas que, em tese, com as provas até então coletadas, indicavam uma participação da organização criminosa. As demais, onde até então não se tinham elementos dessa vinculação com a organização, a linha foi de optar pela suspensão das funções públicas. Essa é uma linha. Por óbvio, a prisão preventiva, essa prisão provisória, muitas vezes ela surge como um meio de evitar uma intimidação de testemunhas, a perda de provas. Então, essa operação efetiva, nós tivemos diversas reuniões, e para adotar sempre uma linha de responsabilidade da própria Polícia Federal e do próprio Ministério Público, a intenção foi solicitar as prisões ao tribunal apenas nos casos das pessoas que tinham indicação evidente, forte, de que estavam vinculadas com a organização criminosa. Nos demais casos, a ideia foi coletar elementos para, a partir de então, da análise desses elementos, avaliar quais são os próximos passos a serem adotados. Bom, a gente trouxe aqui no primeiro bloco uma matéria de Simon Cavalcante, ele fazendo uma entrevista com a população, com representantes da população, da sociedade em João Pessoa, em que eles falavam da sensação de que há um combate à impunidade, mas ao mesmo tempo achando ainda pouco efetiva. O Ministério Público passa também essa sensação de que está enxugando o gelo, ou já foi pior, está melhorando, a lei está endurecendo? Com certeza, né? A lei, quando houve a previsão da colaboração premiada, isso facilitou, facilitou as investigações do Ministério Público. Mas, acima de tudo, Hermes, é importante registrar que o Ministério Público hoje, ele construiu uma ferramenta onde a gente consegue disponibilizar de forma mais efetiva dados para o combate à corrupção. Seria humanamente impossível, se a análise fosse individual, olhando cada documento, cada informação, a gente ter um cenário efetivo e uma atuação efetiva no combate à corrupção. Então, nisso a população, ela não deixa de ter sua razão. Agora, nós estamos desenvolvendo mecanismos, e aí através do GAECO, e também da Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade, para que a gente possa trabalhar os dados e agir de forma muito mais efetiva. Nós participamos de forma muito ativa dessas investigações da Operação Checkmate. Nós também atuamos de forma conjunta com a Polícia Civil na Operação Cartola. Nós também atuamos, agora recentemente, na fiscalização, através do MP-PROCON, de estabelecimentos de saúde. Atuamos ontem numa operação do GAECO, em razão de vendas ilegais, de comércio ilegal de madeira. Então, são diversos. Nós temos diversas investigações em andamento. E a população pode ter certeza e confiar nas instituições públicas, nesse combate efetivo à corrupção, em razão justamente desses mecanismos para tornar mais efetivo esse combate. Ok. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida.